Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui nos acompanhando em mais um Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. E hoje vamos falar de gestão, vamos falar de pessoas e vamos falar de tecnologia. E como eu comento para vocês aqui, eu prefiro fazer amigos antes de fazer negócios. Eu trouxe para a mesa um grande amigo, Alex Oliveira, com quem eu já tive o prazer de trabalhar não uma, mas duas vezes no mundo da TI, no mundo da tecnologia. Mas antes da tecnologia, antes do high-tech, nós temos que ter high-touch. Alex, seja bem-vindo. Para quem está nos acompanhando, se apresenta, fala quem é você e aí a gente vai fazer um bate-papo legal aqui. Maravilha, Conte. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado por estar compartilhando aí com você ideias e trazendo um pouquinho das experiências aí ao longo desses quase 14 anos nesse mundo de tecnologia. Eu comecei aí a voar, né? Esse horizonte de tecnologia em 2012. Antes disso, a minha formação é em tecnologia eletrônica com ênfase em telecom, né? Depois migrei, né, para economia. Trabalhei durante muito tempo no setor financeiro, mas já no setor financeiro muito pautado na área de gestão de projetos, né? Em 2011 tive a oportunidade de assumir uma gerência numa empresa de telecom, né, de implantação. Foi quando comecei a ter contato com esse cenário mais voltado para sistemas de ERP, né? E em 2012, a convite de um amigo, eu acabei integrando aí uma empresa de consultoria em SAP e fiquei apaixonado por esse mundo de ERP e tecnologia. E aí, ao longo desses 12 anos aí, de 2012 até 2022, eu fiquei muito inserido na parte de gestão de operação e também gestão de projetos, né? Eu tive muitas equipes multidisciplinares e participei de grandes projetos em grandes players. E isso trouxe para mim uma visão diferente do que é tecnologia, mas principalmente uma visão daquilo que precisa ser empregado quanto gestão de pessoas, né? Trabalhar com equipes multidisciplinares ou uma estrutura extremamente heterogênea acabou me fazendo repensar alguns modelos de gestão, né? E passados aí de 2012 até agora, muita água correu embaixo dessa ponte e eu vejo com bons olhos todas essas mudanças que a gente vem sofrendo, né? Quando eu olho para a estrutura SAP, teve um grande boom de 2010 a 2016, né? E a gente veio acompanhando toda essa modificação de estrutura, esse universo cloud, esse mundo VUCA hoje que a gente vive, né? E dentro das grandes empresas hoje, né, quando você fala em ERP, a gente está entendendo que isso está sendo muito commodity. Está vindo hoje grandes plataformas para fazer as conexões, pensando em business performance, né, para que essas empresas cada vez mais estejam sendo alavancadas com processos automatizados, né? Alguns anos atrás a gente falava assim em cloud, hoje a gente está falando em cloud com machine learning, com inteligência artificial, né, com chatbot para fazer os primeiros atendimentos. E se a gente não tiver preparado ou com um time, uma base muito sólida para fazer acontecer, né? E a gente brinca, fazer a hora do cliente valer a pena, a gente acaba ficando para trás, né? E aí essa trajetória desses anos aí, tô ficando de cabelo branco, né? Tô ficando careca, mas tem sido uma experiência para mim enriquecedora. Hoje eu tenho um time grande, né? Nos últimos anos aí eu assumi algumas diretorias na linha de frente de operações de serviços, e quando a gente fala de operação de serviço, linha de ponta, é só problema, né? Então eu costumo brincar que eu sou um cara que gosta de resolver problema, né? Ficar apático não é comigo, né? Eu gosto de problema. Solution Manager. Tipo isso. É Solution Manager, né? E meu time também tem essa paixão, tem esse desejo aí por resolver problema, Conte. Obrigado mais uma vez aí por estar participando com você. Não, bacana. Alex, já tivemos a oportunidade de fazer um bate-bola parecido com esse numa outra experiência passada.
no meio da pandemia, então naquela versão ainda remota, via câmera do computador. E hoje, nesse novo formato do ConteCast, eu trago ele aqui para a bancada, para a mesa, para a câmera, para o microfone, né? Isso aí. E vamos bater um papo aqui, vamos falar de gente, eu quero falar da tua equipe também, do reconhecimento que você tem aí dos profissionais do mercado, que já trabalharam, que continuam trabalhando com você. Acho que isso é muito bacana, é uma saliência muito grande do teu profissionalismo. Mas antes de a gente chegar na equipe, né, traduz um pouquinho essa sopa de letrinha, né? Então, para quem não é desse mundo da tecnologia, explica, né, o que é o SAP, por que software de gestão são ferramentas tão importantes para empresas que estão no movimento de crescimento, de organização, que requerem mais controle, né? E o que é um pouquinho desse mundo do VUCA que você falou? É tudo junto e misturado, né? Tudo volátil, tudo incerto, mas isso também funciona na tecnologia e, obviamente, que é sopa de letrinha, vem tudo junto. Então, hoje é híbrido, hoje está na nuvem, amanhã está on-premise. E como é que funciona isso? Porque cada cliente também tem um cenário e um nível de maturidade diferente, né? Faz esse guarda-chuva aí das ferramentas um pouquinho pra gente. Tá bom. E como você vem atuando atualmente nesse cenário? Tá bom. Hoje, predominantemente, eu tô na linha de frente do RP SAP, né? Para quem não conhece esse mundo de RP, a SAP ela nasceu há quase, se não estou enganado, em 1970, na década de 1970, por 5 profissionais da IBM. E na ocasião eles até propuseram para a IBM montar esse sistema complexo de RP que fazia a gestão da empresa de ponta a ponta, desde a entrada do caminhão na doca até o controle e emissão de nota fiscal, né? Na ocasião a IBM não aceitou, né, fazer esse casado, e esses caras acabaram montando a SAP. Como muitos dos clássicos, né, de negócios de sucesso que a gente vê que, puxa, nasceu dentro de uma empresa, o conhecimento estava ali num ambiente propício, mas muitas vezes uma miopia ou uma falta de crédito, né? Puxa, vamos investir, vamos inovar nisso daqui. E a empresa deixa passar grandes oportunidades, né? Exatamente. Hoje a IBM é um dos grandes parceiros da SAP, né, em servidores e estrutura de banco de dados. E hoje a SAP, quando você olha para a SAP no contexto mundial, ela é a maior empresa de RP no mundo, tá? Ela detém hoje praticamente aí 75% a 80% do que transaciona hoje dentro de uma bolsa de valor são empresas que detêm o RP da SAP. Quando a gente olha para o cenário Brasil, né, a SAP está muito próxima no share junto com outro RP concorrente, né, que é a TOTVS, mas a relevância dela no mercado ela é significativa porque o nicho dela é um pouquinho diferenciado. Ela trabalha com grandes empresas, né? Então, a SAP ela entendeu o movimento de mercado lá atrás e ela veio construindo e se reinventando com a movimentação que estava acontecendo no cenário mundial das empresas. Manufatura, indústria, farma. Então, se você pega hoje o contexto dessas verticais, né, o RP ele acaba sendo uma commodity. Porque se você pega um RP hoje de prateleira, ele vai fazer as mesmas coisas que a SAP faz do ponto de vista de gestão de sistemas. Não tem muito o que inventar, o que inovar. Não ele tem. já está maduro o suficiente no ponto que tem que obedecer a legislação. De vez em quando a legislação muda e aí todo mundo tem que se readequar. Tem que fazer o que tem que fazer porque é o processo, né, natural do negócio. E aonde vai essa inovação? Para onde está, os holofotes hoje? O olhar da SAP está para alta performance, né, ou business performance. Perfeito. Então, o core do sistema ele está numa camada ali de operação. E a SAP lançou alguns anos atrás uma plataforma chamada BTP, tá? Dentro dessa plataforma, vamos pensar assim, a estrutura hoje praticamente está 100% em cloud. E quando eu falo cloud, são todas as variações de cloud, AWS, Azure, Google, tudo que tem hoje em nuvem, né? E a SAP entendeu esse movimento e criou a estrutura, a plataforma ou um barramento dela chamado BTP. Dentro desse barramento, Conte, está inserido todas as novas tecnologias ou todas as formas de desenvolvimento. Porque quando você olha para um modelo mais antigo ou alguns anos atrás da SAP, ele era on-premise, né? Servidorzão local, né? E você tinha uma linguagem de programação chamada ABAP.
Com o passar dos anos, eles lançaram uma nova plataforma, uma nova tecnologia chamada Fiori de desenvolvimento, que é proprietária também da SAP, tá? Com o advento da entrada da Amazon, Google, né, Windows, eles criaram plataformas e formas de desenvolvimento de front-end e back-end que você conseguia conectar programas mais amigáveis ou plataformas mais friendly, que a estrutura SAP não estava ainda habilitada com a modelagem ABAP. Nasceu o Fiori, tá? Foi passando os anos, foi se desenvolvendo toda essa estrutura e a estrutura do BTP hoje, você consegue, quanto cliente SAP, por exemplo, que já está numa camada de cloud, numa nova modelagem aí de S4HANA, então o SAP ECC, ele migrou para uma estrutura de S4HANA com os desdobramentos hoje que eles chamam de RISE, RISE Public e RISE Private, tá? Aí eu não vou entrar nesse detalhe das estruturas, né, senão a gente vai levar muito tempo aqui. E aí, dentro desse contexto, na estrutura do BTP hoje, você consegue embarcar tudo aquilo que o mercado está trazendo de novo. Machine Learning, Big Data, todo o processo da IoT, UX. Então, ele não está limitado somente nos desenvolvimentos ABAP, Core antigo. Hoje, a SAP, os clientes que estão nessa nova modelagem, ele pode ter uma estrutura SAP, mas com vários artefatos sendo desenvolvidos em outras linguagens para facilitar o visual, mas principalmente com códigos já mais usuais. Quando você fala de back-end, você tem Node.js, você tem JavaScript, você tem N linguagens que hoje já estão conectando com a SAP, mas dentro da estrutura do BTP. E isso é legal porque abre um leque de oportunidades absurdo. Quando você fala de sustentação, né? Você pega um cliente que tem uma envergadura muito grande, mas o nível de maturidade da sua operação não é elevado para atender o dia a dia, você cria uma unidade de sustentação ou um AMS para fazer os atendimentos e acaba tendo a oportunidade. Nós estamos trabalhando quanto Numen, a empresa que eu estou hoje, a gente já está desenvolvendo atendimentos de nível 1, onde antes era feito por 2, 3, 4, 5 headcounts fazendo os atendimentos de nível 1. Hoje a gente já está com uma estrutura de chatbot junto com Machine Learning, onde as pessoas não precisam mais da pessoa, da persona atrás de um computador. É tudo via robô. Nós temos uma estrutura de RPA, temos uma estrutura de chatbot, uma estrutura já de Machine Learning para estar fazendo essa conciliação, consequentemente. A gente está medindo produtividade, tanto nossa quanto do cliente, e a ideia é que o cliente trabalhe como BP. Né? Ele tenha os pontos focais dele dentro da empresa, não fiquem olhando para a operação do dia a dia, mas sim eles tenham capacidade de estar transitando pelas áreas de negócio e captando projetos de desenvolvimento. Porque se ele passa esse serviço de suporte para a minha operação, eu alivio a carga dele de estar olhando para problema e para ele estar olhando para soluções ou desenvolvimentos futuros que possam agregar valor para o negócio. A velha e boa disponibilidade. Exatamente. O profissional possa ser mais estratégico, possa contribuir mais com soluções e apagar menos incêndios. Exatamente. Os incêndios foram tratados pelas brigadas de incêndio. Né? Exatamente, porque a palavrinha agora, você vai ouvir muito, é produtividade. Né? Então, com o advento dessas tecnologias, você conseguindo conciliar todas elas, mas de forma saudável, né? Funcionando para cada negócio, a ideia é ter produtividade cada vez mais escalável, né? Muito bom. Gente, você que boiou um pouquinho nessa conversa aqui, é interessante acompanhar porque existe uma complexidade gigantesca na simplicidade. Para que a gente possa ter uma solução simples, um apertar de botão que magicamente tudo acontece, né? Você tem uma boa experiência para o cliente lá na ponta, o seu negócio, a sua empresa precisa tratar de forma competente toda essa complexidade que envolve N processos, N etapas de uma cadeia de valor. Para que isso seja o mais transparente, o mais invisível, né, para o cliente que está lá na ponta, lá no ponto de venda, né, que está recebendo o produto em casa, que está interagindo com a empresa, com a marca em algum momento. Ele não precisa saber disso.
mas a empresa tem que resolver todos esses problemas, todas essas buchas e esses incêndios para que a operação não pare, para que a operação possa fluir e, como disse o Alex aqui, que ela possa ser o mais produtiva possível. Essa é a ideia. Então lá na frente a gente vai falar um pouquinho de gestão de projeto e a gente vai entender por que tantos projetos de TI que envolvem RP e alguns outros softwares de gestão são críticos para a operação. Porque aquela velha máxima, né, Alex? Se a impressora não imprime a nota fiscal, o caminhão não sai do pátio. Isso e se aí. o caminhão não sai do pátio, você chega no restaurante, eu quero aquele refrigerante azul ou vermelho, hoje não tem. Eu estive hoje de manhã numa visita numa empresa muito bacana aqui, que faz milhares de refeições para empresas, para creches, para escolas públicas. E a preocupação em ter toda uma cadeia funcional, eles começam a ligar as panelas industriais lá às 11 horas da noite. Cara, eu achei fantástico. Quando você está indo para casa dormir, 11 horas os caras estão abrindo o turno. Por quê? Porque isso tudo tem que estar pronto de manhã para chegar na escola, lá do bairro. A gente estava vendo as etiquetinhas nas caixas térmicas e tal, para chegar a tempo do almoço, para a merendeira da escola poder fazer o porcionamento e servir para as crianças na cantina, ali no refeitório. Uhum. Ou seja, existe todo um trabalho que não aparece por trás. E esses softwares é o que vai trazer muita assertividade, muito controle, muita produtividade para qualquer modelo de negócio. Seja ele pequeno ou grande, é uma questão de você dosar e acertar a mão aonde colocar, para qual setor, para qual área da empresa, qual processo, você começa a automatizar, a trazer mais inteligência para o processo e menos repetição manual, que é suscetível a erro. Né? E tudo acaba em produtividade. Exatamente. É isso aí. Mas também falando de produtividade, nós temos um outro elemento aqui que é muito importante. Vamos falar de gente, vamos falar de pessoas. Alex, como é trabalhar e liderar pessoas para você? Eu não vou dizer que é simples, né? Mas é prazeroso. Né? Você me acompanhou aí em duas ocasiões e em uma delas, uma estrutura extremamente complexa. Uhum. Né? Eu precisava tomar algumas ações para mudar um pouquinho da característica da entrega. E quando você fala de serviço, é dolorido você trabalhar com os ânimos da operação interna, mas você fazer movimentos que você consiga agregar valor na ponta, você tendo um resultado de NPS que não é tão positivo. Né? Quando a gente fala de camada de operação, coordenação, supervisão, gerência, você modificar o middle management ali, a forma deles enxergarem o valor naquilo que você está modificando, acaba sendo mais difícil quando você tem uma estrutura que subiu, né, uma gestão que subiu de um seio técnico para assumir uma gestão. Porque quando você está numa seara técnica, né, você conte, é um cara que é técnico, muito bom, e aí as pessoas olham para você e falam, Conte, você vai virar gerente da operação. Né? Em primeiro momento, o impacto é positivo. Né? Quando você começa a fazer gestão da sua estrutura e o principal fator aqui é a entrega, né? E por que eu falo entrega? Porque quando você está na seara técnica, a entrega está na sua mão. Quando você passa para o nível de gestão, a entrega está na mão de... Está no time. Está no time. De 5, 6, 10, 20, 30 pessoas. Se você não tiver uma cabeça boa, né? Um nível de maturidade para entender que você vai precisar fazer o rearranjo, porque é um quebra-cabeça, né? Cada peça da sua camada de liderança, da sua camada de operação, é uma pecinha do quebra-cabeça. Como que você consegue, no final do dia, fazer com que esse quebra-cabeça encaixe? Porque você tem uma meta a ser cumprida, mas a forma com que você cobra cada pessoa ela não pode ser igual, porque tem pessoas que não suportam talvez um nível de pressão um pouquinho maior e tem pessoas que você só dá o pano de fundo e a pessoa já sai fazendo. Você tem aquele que ele quer o desafio. Exatamente. Né? Me dê o desafio, me dê o alvo, me solta. Exatamente. E você tem aquele que muitas vezes você tem que pegar na mão, você tem que acompanhar, você tem que desenvolver, porque não é que ele seja menos produtivo, ele está numa fase de ramp-up, de crescimento, de desenvolvimento. Como líder, você precisa pegar na mão e caminhar junto. Então, cada um requer uma atenção diferente, né? Exatamente. E aí, nesse contexto, como que a gente organiza? Como que eu organizei as operações aí que estavam machucadas, né?
Porque a estrutura é heterogênea no começo do dia, né? Quando você fala, né, fazendo uma analogia com o futebol, né, se tivesse 10 Messi em campo, eu não sei se seria um grande time. Não ia dar certo. Não ia dar certo, né? Então, as diferenças, elas são complementares. Então, a ideia é que no começo do dia a estrutura seja heterogênea. Mas o objetivo e o propósito tem que ser o mesmo. Comum. Tem que estar todo mundo olhando para o mesmo lugar. Exatamente. No final do dia, a estrutura vai ficar homogênea do ponto de vista de entrega. Nesses intervalos de distância entre o que o cara precisa aprender e o que ele precisa entregar é onde entra a figura da liderança, né? Eu compartilho com o meu time todas as minhas ideias, né? Eu não deixo o meu time ficar sabendo do que eu estou pensando quando eu já comecei a realizar ou coloco todo mundo numa sala e falo que é voto Minerva. Eu acho que quando você compartilha a sua estratégia de gestão, obviamente dentro de um limite de trazer a informação, eles começam a fazer parte do negócio. Quando você traz um ponto de vista do que está acontecendo no back-end com relação a números, com relação a onde a empresa está, onde a gente quer chegar. Porque quando você não dá uma direção para os seus liderados, qualquer caminho é válido, né? Então, eu tenho comigo que trazer eles para perto, né? E não é esporadicamente, é constante. Todo mês está alinhando a rota do barco, né? Eles precisam estar sabendo aonde a gente está e para onde a gente vai. O que você está falando, Alex, é algo que eu traduzo muito em palestra, em aulas, como uma visão compartilhada. Então, quando você pega, principalmente empresas que são muito verticais, né? Então você tem aquele board, aquela diretoria, naquela reunião na famosa Redir, né? Fazendo aquela discussão estratégica do negócio. E o profissional que está mais na ponta, ele não acompanha, ele não sabe do que se trata ir para a empresa trabalhar. Ele tem aquela missão, aquele job description, aquela pilha de backlog e eu tenho que dar conta disso. Mas como que você vai cobrar que ele tenha comprometimento com os objetivos da empresa se isso não está muito claro para ele? Então, quando você tem uma liderança que compartilha a visão, fica muito mais fácil todo mundo remar para o mesmo lado, porque eles sabem para onde olhar. Exatamente. Então, hoje, a minha liderança, eu tenho 4 mulheres, né? Alguns falam que eu sou doido, né? Falei, puxa, você colocou 4 mulheres abaixo de você para fazer a gestão. Então, a gente estabeleceu um ritmo de governança, né? Porque eu preciso pensar no estratégico, né? Eu coloquei as 4 mulheres porque a minha operação, ela demanda um nível de sensibilidade muito grande, né? E não querendo jogar contra os homens, mas a mulher, nós não temos a capacidade que a mulher tem, Conte, de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Como a minha operação ela é muito nervosa, né? Eu tenho mais de 40 contratos que eu tenho que garantir o ambiente produtivo funcionando 100%. Você deu o exemplo da nota fiscal. Eu tenho um cliente que emite 3 mil notas por hora, né? Eu preciso manter esse ambiente rodando. E aí eu optei por trazer 4 mulheres para estar junto comigo, porque o comprometimento delas é diferente, o nível de visão que elas têm do que é crítico é diferente, e elas conseguem fazer ali, controlar vários pratinhos ao mesmo tempo, né? E quando eu olho para as 4 lideranças que eu tenho, cada uma tem um perfil extremamente diferente. Cada uma está num momento de maturidade diferente na sua carreira, né? E aí eu tenho o meu segundo tempo, né? Que no dia a dia com as 4 a gente coloca ali os desafios que a gente precisa cumprir, mas no back-end eu faço um trabalho individual com cada uma, com o pitch, né? Para cada uma desenvolver aquilo que ainda não está 100%. E o que eu acho legal e como eu meço o nível de maturidade, né? O quanto a gente aprende com o erro, né? E eu falo muito para elas, falei, eu não vou olhar para o erro, gente, né? Eu acho que errar faz parte do nosso desenvolvimento, né? Mas o que eu quero é que vocês entendam porque a gente errou. E aí, quando elas me procuram, eu tenho a capacidade e tenho a serenidade de falar para elas qual é o caminho que elas precisam seguir. Se daqui a um tempo tiver esse mesmo erro e eu ver qual que é o desdobramento que elas estão tendo para resolver aquele problema, para mim é satisfatório ver o quanto elas estão aprendendo com o erro, né? Então, essa liberdade de gestão para elas, porque abaixo delas tem a governança delas, né? E eu não faço ingerência no time delas, né?
a gestão que elas fazem, elas têm que estar espelhadas no propósito e no desafio que eu estou passando para elas e que a empresa está passando para mim enquanto negócio, né? Mas a gestão do dia a dia, eu acho que elas precisam desenvolver nelas esse modelo de gestão, esse formato de lidar com o time delas, né? Porque dentro dessa governança, elas também têm um desafio, né, delas se provarem, né? Mas elas precisam ter a certeza e ter o conforto de que quando elas olharem para cima, tem alguém que está olhando por elas e também vai ajudá-las a desenvolver, né? Por isso que eu brinco, falei, gente, errar faz parte, né? Eu não vou olhar para o erro. Errou, não tem problema, vamos para a solução. Isso é importante, Alex, porque tira um pouco aquele estigma, Deus livre, eu vou errar, vão brigar comigo e eu preciso colocar a culpa em alguém. Eu já trabalhei numa agência que eu fiquei 3 meses, cumpri ali a experiência, terminei alguns projetos que era interessante para mim enquanto portfólio, era um comprometimento de entrega de empresas grandes, projetos de rally, de festa com show para colaboradores, para 3 mil colaboradores dentro de uma fábrica. Ou seja, eu tinha que entregar, não é simplesmente vou pular fora porque eu não gostei. Só quando eu sentei com a gerente administrativa e RH, era uma agência enxuta, e ela falou, a gente quer te contratar, inclusive a gente quer fazer um upgrade. Eu falei, muito obrigado, eu não quero mais trabalhar aqui. Como assim? Porque o dono adorou você, porque você tem uma pegada diferente. Pois é, mas talvez seja diferente demais, porque o pessoal aqui morre de medo do dono. E assim, ele só era um cara um pouco mais bronco, era um cara de bom coração, mas aquele jeito mais ríspido, mais bronco. E a gente que às vezes cresce aí na escola brigando, chutando canela, a gente fica cascudo e a gente aprende a lidar com os broncos, né? Mas aquele time que estava ali, não. E quando ele estava na empresa, não baixava a cabeça, não conversa, dava um pio para não chamar atenção. E quando alguém identificava uma falha no projeto, olha, isso aqui vai dar problema e a culpa é do Alex. Eu já estou avisando, eu quero sair desse time aqui, desse projeto, me dá outro projeto, porque isso aqui vai dar problema, eu não quero fazer parte do problema. Era muito mais um nível de sobrevivência, de se livrar da culpa, do erro. Por quê? Porque quando vinha o erro, era aquela, porque aconteceu, porque não pode acontecer isso, aquilo. E não tinha maturidade da gestão em lidar com o erro, não tinha maturidade do comandado em digerir aquela situação diante do erro, né, e buscar uma solução. Então, quando eles apontavam alguma coisa, era para culpar alguém, para fritar alguém e poder sobreviver ao mês que, opa, eu não fui fritado esse mês, né? E aí, cara, não funciona, né? Não. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Quando a gente trabalha numa empresa onde a governança ela é estabelecida por cargo, né? O cara é diretor, o cara é isso, o cara é aquilo. Eu entendo que precisa existir uma governança para ter uma mínima organização. Principalmente de responsabilização, de responsabilidade de quem vai cuidar do quê, né? Mas a ideia, né, e eu venho aí insistentemente trazendo isso para a minha operação, que a gente não pode trabalhar como uma empresa de cargo, mas sim de função. Né? Eu tenho, quanto head da minha operação, eu tenho algumas atribuições que talvez sejam um pouquinho diferentes da minha operação. Mas quando a gente tem esse entendimento e as pessoas conseguem olhar para a estrutura de cima e conseguem entender que eu estou ali para ajudar, minhas meninas estão ali para ajudar, né? Não é para apontar dedo ou para achar culpado, a dinâmica ela começa a correr. E aí é o que eu falo, cara, vamos gerar a corrente do bem. Porque esse exemplo que você deu, cachorro acuado morde, né? E é do ser humano. Quando o pessoal é apertado, ele querer achar culpado. Né? Por isso que ainda não... A boa parte das organizações não está com uma cultura de uma avaliação 360 de um projeto ou uma avaliação 360, porque você sabe que o amiguinho em algum momento vai apontar dedo ali, né? Sim. Então tem uma segurança psicológica de compartilhar, de se expor muito, porque talvez alguém possa dar a rasteira em nome da sobrevivência. Exatamente. E a dinâmica é assim, né? Eu, como capitão do barco, eu sou o primeiro a entrar na batalha e sou o último a sair da batalha. Né? Elas ficam braba, né? Eu tenho... A minha operação é regime 24/7, né? E eu tô no escalation. Lá, se o cliente não consegue falar com a minha operação, tem meu telefone lá, né? E aconteceu algumas vezes do cliente tentar falar com as pessoas que estavam no plantão, né? Deu um problema no VoIP lá e não tocou o telefone, né? do pessoal.
E os caras ligaram no meu celular, sábado de madrugada, sexta-feira de madrugada. E aí eu coloco minha operação, falei, gente, o cliente me ligou, eles ficaram desesperados, né? Falaram, o cara ligou direto pro diretor e o que vamos fazer? Eu adoro isso, né? Eu adoro resolver problema, né? Fiquei na sala junto com eles até resolver o problema, ótimo, né? Não tem aquela característica de eu só pegar o celular e falar, gente, resolvam, né? Então eu tô junto, eu gosto de ser participativo. Por quê? Porque eu preciso gerar segurança no meu time. Eles têm que ter a segurança de que eles estão amparados e assistidos, né? Tem momentos que eu preciso ser mais contundente, né? Tem momentos que eu preciso puxar um pouquinho os fios, mas a operação, ela sabe como que o Alex trabalha. E eu falo para o meu time, o coração de vocês tem que estar conectado com o meu, né? Quando a gente fala de liderança de alta performance ou gestão de alta performance, são 3 aspectos fundamentais que a gente trabalha, né? Foco, hábito e disciplina. Você já ouviu falar muito disso com o nosso querido amigo, né? E eu tenho isso como verdade, né? É verdade absoluta? No meu modo de fazer gestão, foco, hábito e disciplina faz total sentido. Eu preciso passar isso para a minha operação, eu preciso transmitir isso para baixo para que a cadeia funcione, né? Eu tenho o hábito de a cada 2 meses, 3 meses, eu faço um café da manhã, né, com a minha operação para eu ouvir o que está acontecendo lá na ponta. Você coloca disponível, né? Disponível. Então, apesar dos níveis de governança, né, eu estou próximo de todos eles. Eu participo de todos os grupos, eu estou acompanhando o que está acontecendo. Não para ficar colocando o dedo, né? Às vezes eu nem respondo as coisas que estão acontecendo, mas é porque eles têm a segurança de saber que eu estou olhando, mas principalmente saber que eu estou disponível, né? A principal característica de um líder que tem uma operação grande é a disponibilidade, né? Cansei, cara, de falar com pessoas de outras operações, falar, puxa, qual que é o teu principal, né? Fazer um one-on-one aí, falei, qual que é a tua principal reclamação da sua liderança? Falar, é a disponibilidade, né? É muito distante. Muito distante, né? E aí o que isso gera? Um rompimento. Sim. E a partir que você gera um rompimento, você não consegue reter talento. As pessoas que são key people, elas têm que estar sendo enxergadas e olhadas de forma diferente. Elas têm que estar sendo assistidas de forma diferente. E está sendo dado desafios de forma diferente, né? Agora, se você é uma gestão que está atrás da cadeira só... Você perde a admiração do time fácil. Né? Exatamente. Essa conversa aqui está me lembrando, eu recebi, sentado aí, onde você está, um empresário da região aqui de muito sucesso, que também é aviador, né? E a gente está conversando sobre liderança, sobre negócios, sobre empreendimento serial, né? Abri uma empresa, tocou, só que no começo, quando eu estou lá, estou no dia a dia, estou na linha de frente, e eu brinquei com ele com a parábola da liderança do Darth Vader. Não sei se você já ouviu falar. Não sei o quanto você gosta do mundo Star Wars, mas mesmo quem não acompanha de perto sabe que o Darth Vader é aquela figura, né, temida, que todo mundo respeita e baixa a cabeça, porque é o cara que tem a caneta poderosa, né, ou o sabre de luz vermelhinho lá, que, nossa, ele é o cara. Só que tem uma situação em um dos filmes que estão sendo atacados. Ele manda pro comandante lá, prepara a minha nave, eu vou entrar em batalha. Porque quem acompanhou a série sabe que o Anakin, aquele garotinho, bonitinho, fofinho, né, que dirigia os pods nas corridas, era um grande piloto desde pequeno. Muito habilidoso com o uso da força e tudo mais, por isso se tornou o Darth Vader. E apesar de ele não pilotar mais, em alguns momentos, o que esse líder faz? Ele desce para a operação, ele vai para a linha de frente, ele vai lado a lado, né? Aquela coisa de estar ombro a ombro na trincheira. Alex, nós estamos no mesmo desafio aqui. Agora não tem cargo, não tem crachá. Nós temos a função de vencer essa batalha. Nós temos um problema, nós temos aqui um impasse com o cliente, nós temos uma operação que está parada e nós temos que reativar isso o quanto antes e descobrir o que falhou, para a gente ter uma capacidade dinâmica de não deixar acontecer de novo. Resolveu? Ok, obrigado, Sal, eu volto para a sala com ar-condicionado, com a caneta e a cadeira estofada. Mas quando o líder faz isso, ele ganha admiração por 2 quesitos. Ele é meu companheiro. Ele veio aqui para a linha de frente comigo. Então, a hora que o bicho pega, ele não fica na retaguarda, ele vem para a linha de frente. E segundo, o bicho é bom, né?
O cara sabe jogar, o cara sabe resolver o problema. Então você tem uma dupla admiração do time que quando você dá a próxima missão, esse cara vai ousar te falar não. Você virou um ídolo para ele, né? É isso aí. E isso eu vi você fazer muitas vezes quando a gente trabalhou junto, né? E talvez esse seja o grande, né, a grande característica que salienta você como um grande líder, porque é impressionante, gente. Porque a gente conversa nesse mundo de TI, de RP, principalmente de SAP, mas também em TOTOS, que a gente trabalhou junto. Quando você fala do Alex, brilha o olho. Que bom, Né? Bom saber. Porque assim, poxa, é o cara que eu posso contar. Eu sei que eu posso errar e ele vai me conduzir para o caminho correto, né? E acho que esse é o grande papel da liderança, de desenvolver pessoas e também ter uma disponibilidade, a gente estava falando aqui antes de produtividade, onde essa disponibilidade do líder seja voltada para o desenvolvimento das pessoas. Mas queria te perguntar agora, Alex, falando de pessoas, falando de profissionais, a gente vem falando nesses últimos episódios aqui muito sobre empregabilidade, sobre como desenvolver a carreira, né? Até um pouco sobre network, a gente conversou bastante, como formas de alavancar não só apenas pela empregabilidade ou pela venda, mas que muitas vezes no network eu posso fazer um benchmark com um par e aprender com ele, com o erro, com o acerto dele, sem ter que viver aquilo na prática, né? O que você destacaria como habilidades ou comportamentos de profissionais para se tornarem profissionais melhores e de uma performance mais elevada? Tá. Deixa eu falar um pouquinho de como eu trabalho com os aspectos das lideranças, tá? Perfeito. Como a gente trabalha... O nosso mundo de TI, ele muda... Não é nem de um dia para o outro, ele muda de minuto a minuto, né? Então, quando eu entrei na Numen, a gente estava com uma necessidade de desenvolvimento e formação de novos profissionais. Aquela estrutura, aquela cadência de key people. Só que a formação por si só, para eu conseguir fazer uma formação em massa, eu preciso de um planejamento um pouquinho mais audacioso. Então, eu chamei o time de DHO, a gente montou uma estrutura não de bonificação, mas uma estrutura da gente subsidiar as certificações, porque a SAP ela determina algumas certificações. Forma de reconhecimento também. E dentro desse contexto, como a gente está trabalhando e eu estou olhando para a minha operação e eu preciso desenvolver as minhas lideranças, eu acho que fundamental é a leitura. Tá? A gente fez um programa de trainee, eu acho que você participou, até... Eu uso isso nas outras palestras, né? Que eu fui fazendo as perguntas. Falei, o que vocês costumam consumir, né? Vocês estão participando de um projeto aí de trainee. O que vocês consomem? Tinha 30 e poucas pessoas na sala, Conte. E eu acho que menos de 10% tem o hábito da leitura, né? E eu sou extremamente provocador, né? Eu brinco que eu sou um eterno inconformado, né? Eu sempre estou tirando a minha gestão, a minha liderança que está junto comigo da zona de conforto. Como a gente faz trabalhos individuais, eu trabalho individualmente com cada uma para desenvolver aquilo que ainda está carente, eu sou muito participativo dando livros de presente, né? Então tem alguns livros que eu dou para todos. Chama-se Esse Barco Também é Seu. Né, que conta a história ali de uma fragata americana que estava em declínio, assumiu um gestor e, assim, em resumo, hoje é a melhor fragata de guerra dos Estados Unidos porque elevou o nível de gestão, mas gestão participativa, né? Até o nome é bem subjetivo. Esse barco também é seu. Então já fica uma dica aí de conteúdo para você procurar aí um livro, né? Uma boa leitura. Esse barco também é seu. Porque se afundar o barco, o que acontece? Todos morrem. Não interessa de quem é a culpa? Não. Você está no barco, né? Esse barco e ou você está no barco ou você não está no barco. Exatamente. Não tem meio termo, né? Exatamente. E esse livro, ele mexe um pouquinho com o sentimento de quem está lendo. Eu falei, puxa, as pequenas mudanças geram resultado. Porque às vezes a pessoa que está na operação, Conte, ela acha que ela fazer ou ela propor alguma mudança que do ponto de vista dela não vai gerar resultado, ela acaba ficando tímida, né, por ter medo ou por achar que aquilo é uma besteira. E eu provoco isso em todo o time. Falei, gente, o que vocês tiverem de novo, tragam, né? Toda a ideia é bem-vinda. A gente vai ouvir e vai entender o que está acontecendo. E tem um outro livro que, para mim, é cabeceira de cama, para quem já está num nível de gestão aí um pouquinho mais alto,
né, para aprender a lidar com algumas peças que você pega no meio do caminho, que chama-se As 48 Leis do Poder. Né? Esse é mais famoso. Esse é nada ortodoxo, né? Mas é um livro para quem está na linha de liderança e não leu ainda, vale a pena. Né? A primeira lei: não ofusque o brilho do mestre. Gafanhoto. Então eu brinco, cara, né, com esses livros e tem alguns outros títulos que eu gosto de ler também, Poder dos 7 Hábitos, né? Que aí ele já é mais voltado para o desenvolvimento da rotina da liderança. Né? Mas eu gosto de fazer interpretação, de identificar embaixo dos meus liderados o que eu consigo extrair de melhor dele. O que eu consigo extrair de positivo que ele vai me ajudar a agregar. E isso geralmente é consciente do profissional? Ele tem ciência do que é o melhor dele? Muitas vezes não. Não é claro? Não é claro. Nas minhas primeiras conversas com a minha liderança, né, eu brinco, eu coloco aqui na câmera do meu celular e viro para ele, né? Depois da gente ter batido um papo, falei: o que você vê aqui? Né? Porque muitas vezes as pessoas têm um baita potencial, mas eles não acreditam, porque sofreram no passado, porque foram limitados no passado. Quando você mesmo se limita, você não vai conseguir sair do lugar, cara. Muitas vezes essa ancoragem ela está no julgamento de um outro, de uma experiência passada, de um insucesso, de um fracasso, né? Exatamente. E falta um autoconhecimento maior. Exatamente. E aí é onde entra, né? Todo o sentido de você estar fazendo um corpo a corpo com essas pessoas e mensalmente você vai desenvolvendo um pontinho. Porque assim, pensa do ponto de vista, né, de um líder, de um head, de um diretor. Ele tem um balaio de mudanças que ele tem que fazer. Só que se o nível de maturidade da sua operação não está preparado para aquilo que você vai trazer, você pode até pedir as mudanças. Só que o efeito que você vai gerar não vai ser visto, não vai ser percebido. Agora, se você vem colocando mudanças a cada mês, a cada 2 meses, mudando a estrutura, mudando a forma de enxergar, colocando ali pitadinhas de tempero, né? Seja na mudança de um framework, seja na mudança de uma forma de enxergar ou fazer gestão, né? Mudança no modo de atendimento, as pessoas vão vendo valor nisso, né? A gente fez isso muito forte, né? Quando trabalhamos juntos na outra empresa, Conte, e a gente viu o resultado. A gente conseguiu mudar uma operação em 1 ano, né, de um NPS de -30 para extremamente positivo. E o que era bacana nesse momento era ver o brilho no olho dos colaboradores. Deles entenderem que, olha, eu fiz parte dessa mudança, eu ajudei a construir isso. Eu faço parte de algo maior, de uma revolução, de uma mudança, de uma entrega superior de qualidade, percebida pelo cliente que está nos avaliando. E eles tinham orgulho dessa conquista, dessa realização. Né? E o que é legal disso, hoje eu falo, né, para a turma, e eu tenho orgulho disso. Né? Eu encontro as pessoas aí nos fóruns e eu fiz muitos amigos, clientes, tá? Que eram detratores, hoje frequentam a minha casa, frequentam a casa deles, a gente já faz negócios juntos aí, né? Por conta desse meu jeito transparente de ser, porque o CNPJ é pagador. Muitas vezes as pessoas têm aquele estigma de trabalhar para o CNPJ. Só que quando você consegue exercer uma governança sadia, saudável, as pessoas não trabalham para o CNPJ, eles entendem que o CNPJ é o pagador de salário. As pessoas vão trabalhar por você, não para você. E quando você consegue mudar esse entendimento na sua operação, fica muito mais leve. Você não precisa ser incisivo e contundente todo momento. Em conversas tranquilas, você traz o teu direcionamento, as pessoas vão fazer por você. Porque o CNPJ acaba sendo só o órgão pagador, né? E aí eu vejo, né, você falou das pessoas, eu sempre falo para eles, né, qual é o legado que você quer deixar, né? Como você quer ser lembrado? Exatamente. Aqui, ou por quem passou por aqui, né? Que tipo de lembrança as pessoas vão ter tuas? Né? Como que você vai ser lembrado? Né? Como que numa roda de conversa você vai ser falado? Né? E eu me preocupo muito com isso. Eu não me preocupo com a imagem, mas eu me preocupo com o legado. E aí, já fazendo um gancho nesse contexto de legado, eu tenho que obrigatoriamente ter pessoas abaixo de mim que são melhores que eu. Eu não tenho essa vaidade, Conte, de falar, puxa, eu não vou trazer esse cara porque o cara é muito bom. E isso é vamos falar assim, um pecado, é um erro,
uma limitação que muitas vezes o gestor, o líder tem por se sentir ameaçado, por se sentir capaz, e ele muitas vezes boicota um profissional que é melhor do que ele em algum elemento, em alguma situação mais técnica, ou ele não contrata, porque esse cara vai roubar meu lugar. Quando na verdade, puxa, tudo que eu quero é alguém para assumir a minha cadeira para poder ir para a próxima, né? Exatamente. A gente fala muito de sucessão, né? Então, você tem um sucessor a treinar, né? A gente trabalha com 2, tá? Eu sempre trabalho com duas camadas de sucessão. E eu faço essa governança para baixo. Né? Eu falei, meninas, vocês têm que ter 2 sucessores. Quem que vai substituir? Né? O ciclo normal, quando você sai de férias, é você passar as tuas atribuições como diretor para um parceiro ou para o teu superior. Né? E eu faço o contrário. Eu saio de férias e passo para a minha camada de baixo. Olha, ó, vocês vão dar conta da minha agenda e das minhas atribuições. Salvo a aprovação, que elas não têm acesso, tudo bem. Mas a batidão do dia a dia ali é elas que tocam. Porque as deficiências que eu tenho, obrigatoriamente tem que estar sendo supridas pelas características de cada uma. Lembra? Quebra-cabeça, no final do dia ele tem que encaixar. Né? Porque tem dias que eu não estou 100%, mas o meu time está. Né? Essa diferença do meu 100% vai ser suprida por elas. Essa diferença, né, da deficiência delas é suprida pela característica positiva de alguma delas. E aí é onde a roda gira. Como eu falei, né? Não dá para ter 10 Messi. Eu tenho que ter um time, uma estrutura heterogênea. Por isso que o Messi possa ter espaço também para fazer o dele e possa servir os demais. Exatamente, né? É isso aí. Alex, uma mensagem final para quem está nos acompanhando aqui, seja para quem quer entrar nesse mundo da tecnologia, dos projetos, seja para quem já está aqui e está querendo se desenvolver, se tornar um profissional melhor. O que você deixaria de recado, além da leitura, que você falou aqui como uma habilidade importante para desenvolvimento, para aprendizado, mas qual a postura desse profissional? Tem uma plataforma, tem uma empresa hoje, né, que chama-se ABAP for Girls, fazendo um jabá aqui, né? Que é de uma grande amiga minha, onde ela pegou um nicho de desenvolvimento onde ela desenvolve mulheres. E ela desenvolve mulheres para a parte de tecnologia, para programação, na linguagem de programação da SAP, que é a ABAP. Perfeito. Então é a primeira entrada, tá? Quando comecei a olhar o desenvolvimento e alguns depoimentos de pessoas que entraram nesse mundo, muitas vezes a pessoa olha, né, fala, puxa, tecnologia, código, né, esse tipo de raciocínio não é para mim. Você tem advogadas, você tem fisioterapeutas, você tem ali N mulheres de várias profissões distintas que jamais imaginavam estar nesse mundo e já estão colocadas no mercado com desenvolvimento, né? Eu tenho 3 filhos e eu brinco com eles, né? Eu falo, você pode buscar na tua profissão ter satisfação financeira e pessoal dentro da mesma estrutura, né? Dentro de uma mesma profissão, né? Eu deixo muito aberto para eles. Você pode ter satisfação pessoal e fazer aquilo que você realmente ama, que te dá prazer, mas você não vai ter um ganho expressivo como você gostaria de ter, né? Você vai ter um tempo de ramp-up para você virar um especialista e tal. Ou você pode ter satisfação financeira, mas não é aquilo que te agrada o coração. Também está ok. Né? E você pode ter os dois. Né? Quando você fala desse mundo de tecnologia, Conde, a gente está falando de um déficit de profissionais que vai chegar no final desse ano em mais de 1 milhão de profissionais. Né? Isso não só limitado ao meu RP, mas todo o contexto de tecnologia. O universo de tecnologia. O universo de tecnologia. É obrigado a ter faculdade? Não. Eu tenho meninos hoje na minha fábrica de software que aprenderam a programar jogando, ficaram interesse, né? Porque hoje quando você fala em UI e UX, né? Fazer desenvolvimento para gamer, essa molecada começou a aprender. Foram muito autodidata, né? E não são excelentes nisso, né? São excelentes. Uma formação formal. Então, não tem uma regra de bolo, né? Numa receita de bolo que fala, não, você tem que fazer uma faculdade de tecnologia, passar por um período ali para entender. Eu falei, não, cara. Hoje a internet, bicho, você consegue absorver tudo de tecnologia disponível. Cursos gratuitos, cursos não gratuitos, podcast, aulas no YouTube que você consegue aprender a programar. E aí vai depender muito, né? O que determina a fome é o tamanho do teu prato. Perfeito. Né? Eu tenho profissionais lá que em 3 anos viraram sênior, que até pouco tempo atrás ganhava seus 2,5, né? Como não operário, mas como trabalhava na Renault, né?
E aí fez o curso, começou a desempenhar e hoje é um dos meus melhores programadores que eu conheço, que me ajudou aí. Multiplicou a receita, pô. E tô louco para trazer ele pro meu time. Né? Então não tem receita de bolo. Tá faltando gente no mercado. Quando você fala em tecnologia, você tem N verticais, né? Antigamente, para nossas tias, trabalhar com TI era arruma meu computador, minha impressora não está funcionando e tal. Hoje, o volume de verticais de tecnologia que você tem hoje para a área de atuação, eu posso dizer que ela não é infinita, né? Mas ela é muito grande. Porque tem opções de atendimento diversas, Uma né? coisa que eu costumo dizer, principalmente para aluno em sala de aula, acho que outra conversa eu também comentei que a gente estava falando de carreira, experimente, principalmente se você é jovem, se tem a oportunidade de fazer um estágio, né? Se coloque à disposição de uma empresa, de uma atividade, para você conhecer. Porque talvez tão importante quanto saber o que você quer, onde você quer atuar, também é importante saber o que você não quer. Exatamente. Porque não gosta, porque não se dá bem, porque não bate, né? E você não vai ter essa certeza se você não experimentar. Se você não tiver contato, não precisa necessariamente sentar na cadeira, sentar na posição, mas ter contato com aquela área, ter a curiosidade de entender quais são as rotinas, quais são as responsabilidades, como é o dia a dia de trabalho desse profissional. Será que eu me encaixo? Será que isso brilha o olho? Será que isso não é para mim? Né? Então, experimentar, ter contato, buscar, se informar. Né? E aí, seja na leitura do livro, seja no curso formal, seja num podcast como esse que está aí trazendo conhecimento, dicas, né? Visões compartilhadas para um desenvolvimento que a gente fala tanto do nano degree, esses pequenos drops de conhecimento ao longo de um lifelong learning, de uma vida continuada de aprendizado contínuo, né? Busque. Acho que o posicionamento tem que ser esse, né? Se prepare, porque a concorrência está se preparando. Vai ter alguém melhor que você, né? Exatamente. E a gente brinca, né? Toda segunda de manhã eu mando um vídeo pro meu time, né? É o mesmo vídeo, mas você quer ter sucesso. O que determina o sucesso? Né? Muitas pessoas querem reinventar muita coisa ou criar coisas do zero. Né? Quando você pega o conceito do sucesso hoje nos grandes executivos ou nas grandes pessoas, eles falam muito em modelagem. Olhe para aquela pessoa que você admira, né? E modele. Como eu aplico isso no meu universo, na minha Exatamente. Né? Porque ter sucesso, Conte, demanda transpirar. Né? Acordar às 10 horas da manhã, acordar meio-dia, não vai trazer sucesso. Aquela história a noite para o dia... Demora cerca de 10 anos para acontecer. Exatamente. E ninguém vê. É isso aí. Que seja da noite para o dia. É isso aí. Né? Então, o mar de oportunidades, ele existe. Né? De novo, o que determina a fome é o tamanho do teu prato. Né? Se você tiver com os interlocutores corretos e de repente buscar entender um pouquinho desse cenário de tecnologia, você vai ver que você pode se encaixar em qualquer um deles. Mas o teu desenvolvimento vai depender muito do quanto você está disposto a navegar por eles. Né? E tem um mar de oportunidades aí. Excelente, excelente. Falamos aqui de aprendizado, de desenvolvimento, né? De ter essa postura e essa responsabilidade, um compromisso, como você deu a dica, né? Estamos todos nesse barco, não? Como é que é o nome? Esse barco também é seu. Né? Então, acho que falta muito isso no mercado, além do conhecimento técnico, né? De ter profissionais com esse comprometimento. Mas também é fácil apontar o dedo e falar, o fulano não é comprometido, quando você fica sentado, distante, austero, naquela liderança muito fria. Tem que descer, tem que estar no dia a dia, tem que estar ombro a ombro na linha de frente, né, para poder conquistar o time e fazer o time produzir mais, porque no final, assim como no começo dessa nossa conversa, o que vale, o que é importante é produtividade. É isso aí, é produtividade. Alex, muito obrigado mais uma vez pela presença, por compartilhar seu tempo, sua experiência, suas histórias aqui conosco. Um exemplo de gestor, um cara que, além de muitas outras coisas, eu considero um amigo pessoal. Tamo junto. Aprendemos muito e trocamos muitas figurinhas. E esse foi mais um ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Eu sou Alexandre Conte, Alex Oliveira. Obrigado, gente. E até o próximo episódio. ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.